ainda. Então vou falar assim, porque também depois que eu voltei da Angola, aí teve uma fase que eu tava muito estressado de trabalho, e eu tava comendo muito, cara, eu engordei muito, cheguei a pesar 105 quilos. E aí foi até curioso, porque no final de 2019, através de um documentário que eu assisti da dieta cetogênica, eu comecei a despertar para uma outra realidade, assim, e aí comecei a fazer dieta, comecei a fazer exercício, aí logo eu também fui mandado embora do emprego, e aí no meio da pandemia, eu tava sem trabalho, Foi mesmo. e assim, só que eu tava num foco que eu consegui perder 28 quilos em 6 meses, então na pandemia, tipo, Onde todo mundo reclamando, ganhou, você... eu corria na rua sozinho lá, tava na rua correndo lá, cara. Iniciação de corridas de rua foi com o João, hein, gente? Não, e aí, assim, então, eu tava, também nesse momento tava na contramão, assim, e aí hoje, até também na época me deu uma ideia, cheguei até a conversar com o Felipe alguma coisa, mas não expliquei muito pra ele, mas eu falei, ô Felipe, tô com um negócio aqui, mas depois não foi pra frente, mas eu acho que hoje falta, dentro dos grupos de jovens, dentro, né, da nossa formação como católico, a questão... A gente trata muito a questão espiritual, assim, mas assim, depois eu fui seguir médicos e tudo mais, e tem o pessoal da medicina integrativa, até também o Anima Saúde traz muito médico dessa linha integrativa, e aí o Dr. Baracate, ele falava dos 4 pilares, que ele fala da vida saudável, né? Que é alimentação, sono, espiritualidade e atividade física. Então, acho que na nossa formação em grupo de jovem, falta um pouco esse outro lado, assim, não só a parte espiritual, mas essa formação como pessoa humana, como esses outros aspectos da vida, porque uma coisa vai puxando a outra, sabe? Assim, você, como é que fala assim? Quando você dorme mal, você quer compensar, Sim. você fica com uma compulsão alimentar, você come mal, e aí você come mal, Uma você coisa não faz influencia atividade a outra. Isso, que eu ia vai falar, desordenado. é um efeito cadeia, né? Isso. E aí, por exemplo, quando você treina, você fica mais disciplinado. Quando você fica mais disciplinado, até rezar você reza melhor, porque você já tem mais disciplina para treinar. Então, assim, quando você condiciona a sua alimentação, você também, sabe, tudo isso vai te ajudando no lado espiritual também, porque você, como é que fala assim, você fica mais disciplinado, mais resistente. Você ordena, né? Isso. Você vai ordenando a sua vida. Gente, Então, assim, eu vou abrir o Instagram, dicas do João. Maravilhoso. É uma realidade, é uma realidade. Porque se você tem disciplina, o resto das coisas que se tornam, não obrigação, mas que você se propõe a fazer, se torna muito mais fácil. Tem eu acho que foi meu irmão é educador físico, e uma vez ele falou assim pra mim, começa aí na academia, é chato. Ele falou, gente, é insuportável. É chato. Só que se você conseguir 6 meses, depois de 6 meses já se torna tão habitual que você não... Sente falta, na verdade, depois. E isso é pra tudo na vida. pra tudo. Ele vício, falou... né? Você precisa se viciar naquilo. Mas são vícios bons. Por exemplo, Sim. rezar, gente. Sim. A gente... Quando a gente participava do Jovens Sarados, a gente levava... Uma das formações a gente teve com... Se não me engano, com um padre. E aí esse padre falava assim... Começa no dia a dia, começa a rezar no seu dia a dia. Ai, mas teve uma época que o padre nos deu como... E eu não gosto de falar isso como penitência. Ele deu pra que a gente rezasse o rosário. Não, o rosário não, o terço todos os dias. Eu acho que isso não é uma penitência, é uma obrigação do católico. E aí ele falava assim... Gente, você tá no carro, você tá indo. E hoje eu falo assim, meu momento sozinha é indo pra faculdade. Aí eu pego no carro, eu não tô nem aí. Você vai rezando. E você vai terminar de rezar. Exato. Às vezes você tem que parar, mas o intuito é esse. É simplesmente, eu tô num lugar e tá tudo bem. E você tem disciplina, você vai fazer com tanta facilidade. Então, e aí agora que eu queria entrar na questão dos filhos, que aí nesse momento, assim... Ela também estava fazendo atividade física, os dois estavam muito bem e muito saudáveis, né? E aí acho que foi por isso que os filhos finalmente vieram, né? Porque acho que os dois estavam numa fase muito saudável. Então. E aí também, porque tem essa questão da fertilidade com a saúde e tudo mais. E aí, Maria Rita, né, que é por causa... Maria, porque a gente já tem outras 2 sobrinhas que chamam Maria, eu queria ter 3, vamos completar, né? Vamos fazer as 3, Maria. Aí, Rita, por causa de Santa Rita de Cássia, que é uma devoção da minha família, né, minha mãe e minha irmã são muito devotas, então... E alcançamos muitas graças também, por intercessão. Também, fazendo novena de Santa Rita, também muita coisa boa aconteceu na nossa vida. E aí, então isso, e aí logo na sequência, assim, não deu muito tempo, já veio o João também,
E aí e João, porque nossos dois pais chamavam João, né? E os dois faleceram assim muito, um na sequência do, assim, foi muito pouco tempo entre um e outro e o nascimento do João. Não foi nem por minha causa o nome, mas para homenagem. Eu jurava que tinha